Olá pessoal, estou aqui para cumprir um desafio que é passar algumas dicas de redação do Enem em menos de 5 minutos. Então não vamos perder tempo, ok? Estamos aqui para falar sobre tema. O que é o tema? O tema da redação do Enem. O tema, na verdade, é um conjunto de assuntos, ou seja, existem vários assuntos a serem trabalhados dentro desse tema. Então significa que eu não vou escrever sobre o tema, mas vou escrever sobre um assunto relacionado ao tema. Mas como é que eu descubro sobre quais assuntos eu posso escrever? É simples. Para isso, você vai ter que ter um diálogo com o tema. Como assim? Entender, certo? Qual conjunto de informações, de assuntos esse tema está falando. Aí, a partir daí, você vai escolher um assunto e vai escrever sobre ele. Vamos lá. Usando como exemplo aqui o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, que foi o tema da redação do Enem de 2018. Então, primeira coisa que você tem que entender é que o tema ele é uma afirmação. Então, ele está dizendo que a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, ela existe, é uma coisa que está acontecendo, é um fato. Ok? Então, vamos procurar, né, entender esse tema e tentar produzir os assuntos, ou seja, os problemas sobre os quais nós vamos falar na nossa redação. Então vamos lá. Manipulação do comportamento, e essa manipulação ocorre através de quê? Através dos dados, né, pelo controle de dados da internet. Ou seja, para você controlar uma pessoa, para você controlar alguém, você tem que entender quem é aquela pessoa. Tem que ter um perfil, né, daquela pessoa. Se você não tem esse perfil, você não tem como, você não vai ter como fazer, criar estratégias para fazer com que aquela pessoa tenha as atitudes que você deseja, né, certo? Então vamos lá. Então eu tenho que ter, primeira coisa que eu tenho que ter, o quê? O perfil dessa pessoa. Então, como é que eu tenho o perfil de um usuário da internet? Através da coleta de dados, e-mail, hobby, religião, os filmes preferidos, estilo de roupa, estilo de moda, ok? Então, ou seja, eu posso falar aí sobre perfil, por exemplo, produção de perfis, e esse perfil de uma pessoa, como no Facebook, por exemplo, eu posso dizer que quem dá essas informações é o próprio usuário, certo? E quem recebe essas informações tem um poder muito grande nas mãos, que é o quê? A construção de um perfil do usuário. Ou seja, a partir disso eu posso criar estratégias, né, de controle de comportamento das pessoas às quais eu tenho esses dados nas mãos. Ok? Então tem aí o primeiro assunto, a construção do perfil, né, de usuário. Um exemplo, a construção de do perfil dos usuários por meio de dados fornecidos por ele em redes sociais como Facebook, né, e outras mais por aí. Ok? Então, antes de começar a redação, é importante ter esse diálogo com o tema e tentar entender sobre o que o tema está falando. Então, fora esse assunto aí da produção de perfil, existem vários assuntos, outros assuntos, como a manipulação do comportamento do usuário relacionado ao marketing, à compra de produtos, a eleições, ok? Então, essa é a dica de hoje. Valeu, fica aqui a dica em menos de 5 minutos.